A paz do Senhor para todos. Um ótimo dia para vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia, uma palavra forte em que o Espírito Santo colocou em meu coração para ministrar nesse dia. Mas antes, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você receber a palavra do Senhor diariamente. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, e o versículo 30. A última parte do versículo diz assim: quem me tocou? Essa foi a pergunta em que Jesus fez naquele dia, naquele momento. No capítulo 5 de Marcos, no versículo 21 em diante, fala de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, uma história muito conhecida. A mulher do fluxo de sangue. A mulher que sofria muitos anos com essa hemorragia. Essa mulher, a Bíblia não relata o nome dela. Mas ela foi uma mulher que enfrentou desafios. Ela não desistiu. A mulher do fluxo de sangue, assim foi, ela ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E eu queria, neste dia, neste momento, que você medite nessa palavra, porque o Espírito Santo vai falar com você. Aquela mulher, ela havia gastado, ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Chegou um momento em que ela achava que não tinha mais jeito, mas ela não desistiu. Ela ficou sabendo que Jesus iria chegar ali na sua cidade. E ela se programou para chegar até ele. Ela pensou, se eu apenas tocar em suas vestes, eu sararei. Irei continuar, eu parei aqui o vídeo, porque eu estava justamente falando a palavra quando eu senti uma tontura muito forte. Quando nós resolvemos fazer a vontade de Deus, o inimigo ele trabalha para nos atrapalhar. Então a palavra de Deus é mais forte. E eu vou dar continuidade em nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela tentou, ela fez a sua parte, mas ela não desistiu. A dificuldade vem. E ela vem para todo mundo. Mas há uma coisa que a gente não pode deixar, é de acreditar no Senhor. Há uma atitude que a gente tem que tomar. Ela toma uma decisão, ela resolve entrar em um desafio. E tudo que passamos é um desafio. A gente tem que superar aquilo. Mas a gente só consegue se a gente acreditar no Todo-Poderoso que tudo pode, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente acreditar, se a gente tomar uma decisão, a gente chega lá. Se você acreditar, se você resolver levantar a cabeça, se levantar, Deus ele vai com você. Ele não vai lhe deixar só. Esse seu problema que você está enfrentando, para ele não é nada. Como diz a palavra, Lucas 8,37, porque para Deus nada é impossível. Então não desista. O segredo é não desistir. O segredo é continuar, é ter fé, é confiar em Deus. Em Mateus 20, capítulo 17 e 20, a palavra do Senhor diz que devemos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda.
E o versículo, você lendo adiante, você vai ver que ele diz que se olhares para o monte sairá do lugar. Então o segredo, muitos entendem esse versículo de uma maneira errada. Porque acham que é só ser maior o tamanho de um grão de mostarda. Não é apenas isso. O grão de mostarda, ele tem muitas utilidades. O grão de mostarda é uma semente diferente. E é isso que Deus quer de nós. O grão de mostarda, ela tem muitas utilidades que outras sementes não têm. Glória a Jesus. E eu pesquisando sobre a semente do grão de mostarda, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei pasmada porque eu vi tanta utilidade numa semente tão pequenininha. Mas é justamente isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos ser resistentes. O grão de mostarda, ele é resistente. O grão de mostarda, a semente, ela não se quebra. O grão de mostarda, ela é híbrida. Ela não se mistura com as outras. Muitos cientistas, eles tentaram misturar o grão de mostarda com outras sementes, mas não conseguiram. O grão de mostarda é uma planta que ela cresce. E ela cresce num tamanho maior do que muitas hortaliças. Então, o que dizer para você nesse dia? O que o Espírito Santo quer falar para você? Que nós possamos ser persistentes. Que nós possamos permanecer crendo que o Senhor ele vai fazer. Crendo que a surpresa vai chegar na tua vida. Crendo que tudo passa. Tudo é uma fase, tudo vai passar. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem surpresa. A Bíblia diz que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Então continua persistindo. Quando você achar que não tem mais jeito, que você não vai conseguir, você pensar que você está fraco, aí é que você está forte. E quando você menos esperar, chegará a providência de Deus para a tua vida. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus ele tem um milagre, que Ele está preparando tudo? Comenta aí, escreve aí. Deus ele é Deus de surpresa. Deus ele vai fazer na tua vida. Não desiste não. Glória a Jesus. Quando você lê a passagem, no versículo 34, ele fala, a mulher, Deus ele fala com aquela mulher, Jesus ele fala, vá em paz e ser curada deste mal. Ela conseguiu o seu milagre. Ela conseguiu a sua bênção. Mas ela não conseguiu porque ela desistiu. Ela conseguiu porque ela persistiu, ela não desistiu. O segredo é permanecer confiando nele. O segredo é não dar ouvidos aos comentários alheios. O segredo é confiar em Deus. Confia no Senhor Jesus. Confia porque Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. E quando você menos esperar, você vai ver a glória de Deus na tua vida. E a tua vitória será o teu testemunho. Hoje está sendo um momento tão difícil na tua vida, não é verdade? Hoje está tão difícil acreditar que vai dar certo, mas são os ventos e as tempestades que vêm sobre a minha e a tua vida. Para você desistir, mas não desista. Persista, continua, vai em frente, porque Jesus, Ele vai fazer na tua vida. O milagre de Deus, ele vai chegar na tua vida.